Muito bem, vamos então com o nosso quadro Café Conciliar e as informações do agronegócio. Segunda-feira de muitas expectativas para o setor, não, Wilson? Nós tivemos um final de semana com chuva, e graças a Deus a chuva está vindo com mais intensidade, o que acaba, sem dúvida alguma, chamando a atenção por parte do produtor. Nós estamos mostrando a imagem da nossa cidade e é claro que gera uma certa expectativa também com relação à plantação, né, Wilson? Sem dúvida. Apesar de tudo, nós estamos aí com bastante expectativa com relação à chuva, mas segundo uma análise, ainda nós estamos, em relação à média dos últimos 5 anos, a gente está bem atrasado no nosso plantio, né? O estado do Mato Grosso praticamente ainda não atingiu os 2% de plantio, Célio. Sim. Mas aguarda-se mais umidade. Quando a gente fala isso, é a nível geral. Certo que algumas regiões têm chovido bem, têm dado condições para dar uma sequência de lavoura, mas na grande maioria das regiões, principalmente a nossa região aqui de Sinop, ocorreu o início do plantio e agora aguarda o retorno das chuvas com maior volume pluviométrico para poder dar sequência desse plantio, né? Mas ainda, aquilo que a gente comentou, aguardar a umidade correta para que plante, então é melhor que ganhe na produtividade. Lógico que isso pode trazer uma consequência lá na frente no plantio do milho, uma vez que o milho nós praticamos aqui como uma sucessão, né? Uma safrinha mesmo, né? Ele não é uma rotação de cultura, então ele é logo após, no intervalo que tem, então a janela de plantio do milho acaba ficando um pouco mais curta. Mas isso é algo que a gente tem que ir acompanhando, tem que ir administrando, é uma condição climática que não está sob o nosso controle, né? Sim. O que está no controle do produtor rural, ele tem feito com maestria, isso a gente pode garantir. E agora temos que aguardar o clima, colaborar para que a gente consiga dar sequência nos trabalhos no campo, né? Tá certo. Isso é bem bacana, uma vez que a área do estado do Mato Grosso vão ser praticamente quase 10 milhões de hectares plantados, né? E está fluindo, a coisa está indo. Isso é bom. Agora, Wilson, essa semana, evidentemente, é uma semana de muitas expectativas. Com relação à chuva, você acabou pontuando com precisão. Mas com relação ao dólar, essa movimentação, o que se esperar para essa semana? Dólar, ele continua bastante volátil, mas pelas informações que tem, pelo cenário que vem andado, é para que ele continue recuando. Nós percebemos que a semana passada ele conseguiu trazer um recuo até que bom, encerrou na sexta-feira com 4,05, já operando em baixa. O mercado americano perdendo força na sua economia, ali perdendo postos de empregos. O Brasil tem conseguido controlar o dólar para que ele não exploda. O mercado europeu fazendo operações, compra de ativos para segurar essa alta do dólar também, para que a nível global ele se torne menos valorizado, porque tem onerado muito nos custos, né, como a gente tem posicionado. Então, essa semana é para que ele continue operando no cenário baixista. Mas como a gente sempre fala, o mercado é algo dinâmico, ele nos dá alguns subsídios que a gente possa enxergar algo a médio e curto prazo, mas também nós vivemos num momento muito pulsante, que nós temos ali uma pré-eleição de presidente dos Estados Unidos, tem rumores rumores não, tem indicações de pedidos de impeachment sobre o presidente norte-americano. Nós temos a sequência da votação da Previdência aqui no Brasil, onde já foi anunciado que haverá um atraso no cronograma, mas nada expressivo. Nós temos o cenário europeu, do Reino Unido, da saída, né, do Reino Unido, do BRICS ali, da União Europeia. Então, muitas coisas. Nós temos aí as negociações da guerra comercial entre China e Estados Unidos, inclusive essa semana. São vários fatores, né? Essa semana de extrema expectativa, que dia 10 agora, na quinta-feira, para ocorrer esta reunião. Então a gente tem muitos fatores, que podem influenciar tanto no dólar quanto no cenário das commodities em geral. Certo. Você trouxe gráficos para nós, né, Wilson? Eu trouxe sim. Uma vez que a gente tem
acompanhado a evolução das lavouras, a especialização, o Brasil cada vez mais focado em produzir. É uma coisa que eu sempre defendi, Célio, a gente trabalhar muito mais os subprodutos, né, vem comercializar o produto depois de beneficiado do que in natura. Isso o Brasil tem começado a fazer. Então essa questão, hoje eu trouxe um gráfico falando sobre o etanol. Uma vez que o Brasil só exportava o milho puro, enquanto a gente tinha um potencial muito grande de produtividade e aproveitava muitíssimo pouco isso. Então hoje ele já começa a focar um pouco mais na produção de etanol, e esse gráfico aqui que nós trouxemos, ele vem mostrando a evolução de produção em milhões de litros do etanol na região do Centro-Sul, onde o Mato Grosso faz parte dessa região. Então nós pegamos da safra 2015 até a safra futura, 2019-20, nós podemos ver a evolução da seguinte forma. Safra 2015-16 foram produzidos nessa região Centro-Sul em torno de 40 milhões e 600 mil litros de etanol. Já na safra seguinte, tivemos um acréscimo de praticamente 13 milhões de produção de litros. Então foi para 53 milhões e 400 mil litros na safra 16-17. Safra 17-18 já mais do que dobrou, foi para quase 140 milhões de litros na safra 17-18. Safra 18-19, mais uma vez, supera o dobro, né? Já foi para 287 milhões de litros e quase 288 milhões de litros. E para a safra futura já tem previsto, em cima do planejamento e da aquisição de matéria-prima e dos contratos de etanol que tem para 2020, já estima-se uma produção de praticamente 500 milhões de litros, né? 496 milhões, 500 milhões de litros. Então a gente vê que evoluiu muito em 5 anos. Imagina. A produção de etanol. Isso nos deixa contente, porque é uma cultura pulsante. O Mato Grosso é forte na produção de milho, traz nós para um novo patamar, tendo indústria dentro do estado, operando praticamente todos os dias do ano, o ano todo, e essas usinas operam quando ligam a caldeira, não se desliga mais ela, é 24 horas Sim. por dia. E isso traz um certo conforto, porque você vai ter um mercado sempre aquecido. Quando o mercado de exportação tem a necessidade de vir buscar esse produto no interior, no Brasil, no Mato Grosso, que seja, ele tem que brigar de igual para igual com as indústrias que já têm suas programações e que absorvem muito esse produto. A exemplo do que ocorreu na semana passada, ocorreram vendas de milho para exportação. O preço do milho que estava uma semana antes, a sazonalidade ali, R$ 22,00, R$ 21,50, de uma semana para outra, ele passou para R$ 26,00, R$ 27,00, R$ 28,00. Então isso é benéfico, porque traz uma valorização do produto, e onde quem está preparado tem os seus custos na mão e entende que é um bom momento de negociação, aproveita essas oportunidades. Então, isso é válido, é bom a gente entender essa questão das indústrias operando, fora que gera imposto, gera empregos, reduz, a gente tem até na própria logística, né? A gente consegue ter os caminhões rodando em trajetos mais curtos para fazer esses transbordos, então agregando mais valores em toda a cadeia. Só faço uma única observação, que deveríamos ter uma redução no custo do etanol para nós, né? Já que a produção tem aumentado de forma considerável, mas infelizmente o valor para nós, consumidor, nós precisamos abastecer os nossos veículos, os nossos transportes, infelizmente o valor não fica pequenino como nós gostaríamos, né? Exatamente. É uma das coisas que tem que ser corrigida exatamente no Brasil. A carga tributária para o brasileiro em geral é muito alta, e essa questão que você pontuou, realmente, os papéis, porque são papéis. Um exemplo, é produzido o etanol aqui e fisicamente esse produto teria que ir até Cuiabá para ir para a distribuidora, isso gera imposto para depois retornar para os postos de combustíveis, para os TRRs que sejam,
e isso onera tudo em imposto e acaba despejando na classe produtora, que somos nós todos os trabalhadores, né? Que pena, né? Uma pena. Mas com certeza isso vai ser resolvido. Inclusive já vimos aí um amplo debate, né, por parte do governo federal. Espero que ele tenha êxito nessa medida que está tentando aí tomar. Na realidade, já buscou alternativas. Esperamos que haja aí um bom senso e que nós tenhamos, sem dúvida alguma, na ponta esse resultado, ou seja, uma redução no valor do produto. Mas, Wilson, mais informações? Agora podemos ir para o nosso gráfico, Então, que a gente já... Aqui, na semana passada, só para a gente pontuar, com altas e baixas, o mercado acabou encerrando a semana, num contexto geral, tendo a média de uma valorização no bushel do soja de 35 pontos, uma valorização no bushel do milho de 13 pontos positivos e uma valorização na arroba do algodão em 0,77 pontos positivos. Isso é uma média durante a semana. E uma vez que a China esteve praticamente no stand-by, praticamente operando em feriado, sem realizar muitas compras, o mercado se comportou até que de uma forma favorável, não tendo muitas mudanças, apenas poucas compras. Nós tivemos o encerramento do nosso dólar a 4,05 com 0,79% de baixa, né? E o dólar continua na expectativa de queda, de redução, como a gente pôde ver, nós já caiu bastante. Já caiu bastante, então ele pode chegar a 4,02, podendo vir encostar ali nos 3,95, que nós falávamos no mês passado, que tem tendência para isso. E a chamada de abertura hoje é em baixa no mercado, né? O mercado futuro com 1,5 de baixa, o mercado presente com 1 ponto de baixa para o soja e no milho com 0,75 de alta. Então, os prêmios acabaram dando uma recuada, 5 centavos no prêmio do soja disponível e 7 centavos no prêmio do soja futuro. A tendência é que hoje continue operando nas margens que tiveram na sexta-feira, mas a expectativa é grande. A abertura do dólar agora às 9 horas da manhã e podendo, esse final de semana, o mercado aguardava alguma declaração do Trump com relação a essa reunião de quinta-feira, mas até o momento não veio nenhuma bomba, né? Mas nós temos ainda o dia todo para acompanhar. Então, essa semana é uma semana de expectativa sobre as operações tanto de soja disponível, soja futuro, milho disponível, milho futuro, com relação a esse próximo encontro, o que pode ser definido ou não.